Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Glória a Deus. Lá no livro de Jó, capítulo 23, versículos 8 até o 11. Nos fala assim a palavra de Deus. Amém? Acharam aí? Quem está ligado aí dá glória a Deus? Quem veio para receber dá glória a Deus? Mas quem veio também para glorificar esse Deus vivo, dê glória a Deus. E diz assim a palavra de Deus em Jó 23, 8: Eis que, se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não o percebo. Se opera a mão esquerda, não o vejo. Encobre-se a mão direita e não diviso. Mas ele sabe o meu caminho. Prove-me e sairei como ouro. Nas suas pisadas, os meus pés se firmaram. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Você pode repetir comigo, igreja? Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Glória a Deus. Podemos sentar em nome de Jesus. Amado Espírito Santo de Deus, fica aqui conosco nesse momento de comunhão contigo, porque queremos, sim, Senhor, sair daqui alimentados pela tua palavra, que sabemos que ela é viva e eficaz. Sabemos que esta palavra tem um poder, Senhor, de nos orientar, de exortar, de consolar, de curar, de sarar, de libertar, de conscientizar. Quem precisa do poder dessa palavra? Quem crê que Deus está nessa palavra? Quem crê que o Espírito revelou essa palavra? Quem vai levar o poder dessa palavra com você? Quem vai ser curado agora? Eu vou. Quem receba, em nome de Jesus. Espírito da verdade, tu estás neste lugar. Eu escolhi esse tema exatamente porque a gente vê muita gente se perguntando das provas que passa, das aflições, das dificuldades, né? Do choro, das lágrimas às vezes tão doloridas nas caladas da noite, aonde ninguém percebe. São lágrimas que às vezes a gente está até achando, está até dormindo, mas quando acorda tem uma gota de lágrima escorrendo para o travesseiro. Aquilo é a alma chorando. Aquilo é o sentir, o nosso sentir, a nossa sensibilidade em meio a alguns tipos de provações que a gente pensa que não vai ter capacidade para administrar. Então é nesses momentos de dor que às vezes vem essas dúvidas. Não pode existir uma coisa mais difícil do que uma pessoa passar por provações, se sentir abandonada, não encontrar carinho, afago, aconselhamento em alguém. Às vezes ter que trilhar esse caminho sozinho. Você se sente só. É um momento difícil. Você acha que ninguém lhe percebe. Você acha que ninguém sente falta de você. E muitas vezes a gente fica numa situação de provação muito difícil. Mas se nós olharmos para aquele que deu o seu filho por nós, pode ter certeza que ele sempre vai chegar na hora certa. Mas para isso, primeiro, a gente vai ter que entender aqui a história de 3 personagens bíblicos. Jó, que era um homem íntegro, né? Do capítulo 1 até o 42 de Jó. É uma história rica, de muita fé e muita perseverança. Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus. E Deus ainda o chamava de meu servo. E ele era
amigo de Deus. Glória a Deus. E este homem passou por uma luta tão grande. A Bíblia não diz quantos anos de luta, de provações, de enfermidade, de tribulações, de questionamento, de acusação da sua esposa, de acusação dos seus amigos que achavam que ele tinha pecado diante de Deus, de dores que ele sentia, das úlceras, dos tumores que saíam na sua pele, ao ponto de ser raspados e limpos com cacos de telha amornado no fogo, de tanta dor que aquele homem viveu, a perda dos seus filhos. E aquele homem foi provado e testado, não foi só por 1 ano, nem por 2, nem por 3, mas durante 20 anos da sua vida, ele foi testado. Deus é bom para você, igreja? Deus é bom para a tua família? Deus tem te dado livramento? Você está aqui glorificando esse Deus com saúde? Dê glória a Deus, porque tem tantos passando provas maiores do que nós, não é verdade? Aí a Bíblia está repleta desse tipo de história e alguns personagens que têm vivenciado de formas mais difíceis. Aí a gente pergunta aqui: onde estava Deus quando Jó mais precisou dele? Você vai já ter resposta. Não é fácil o que o Jó passou durante 20 anos. Não é fácil. Também vamos ver a história na Bíblia de uma mulher chamada Agar, que era uma mulher egípcia, uma mulher que estava quieta no seu canto, mas que de repente estava fazendo parte de um povo que tinha uma cultura totalmente diferente da cultura dela. Uma mulher que adorava numa base de 2000 pseudos deuses. E aquela mulher resolveu fazer aquela caminhada, trilhar aquele caminho com aquele povo de Deus. Só que aquela mulher, com o decorrer do tempo, ela se provou ter muito mais obediência e muito mais fé do que o próprio povo de Deus, que já estava habituado com aquele único Deus. Dá para sentir, dá para ver que ela passou a acreditar e adorar somente no Deus de Israel. Mas por que isso? Porque Jó era serva. Aliás, Agar era serva de Abraão e de Sara. E Sara, como estava custando muito ter o seu filho, falou com Agar para se deitar com seu marido. E Agar resolveu obedecer à sua senhora. E ficou com Abraão e concebeu um filho. E quando Agar estava com esse filho, já perto dos seus 13 anos de idade, os seus 12 anos, Sara teve o Isaac, o filho dela, com Abraão, porque esse era o filho da promessa de Deus. E Sara começou a ter ciúme do relacionamento de Agar, do filho de Agar com Abraão, e expulsou Agar dali do meio deles. Você já parou para pensar a situação que aquela mulher viveu? Ela não estava no país dela, ela tinha seguido aquele povo, ela tinha obedecido a sua senhora, ela tinha coabitado com seu patrão rico, milionário, porque ele era muito rico, tinha tido um filho e agora estava sendo expulsa sem água e sem pão, como foi da primeira vez. Mas aí no deserto ela se deparou com um anjo e o anjo disse: volta. E ela voltou. Essa mulher é uma mulher de obediência. Concorda, igreja? Obediência a quem? Por quê? Já estava acreditando no Deus de Abraão. Glória a Deus. Voltou. No que voltou, mais uma vez aquela mulher
foi humilhada. Por quê? Abraão, pela segunda vez, primeiro foi Sara e depois Abraão, expulsou aquela mulher de novo e deu um pouco de pão e um pouco de água. Mais uma vez aquela mulher foi humilhada. E estava ali no deserto. E terminou a última água e o último pão, saiu de perto e disse: eu não vou suportar ver o meu filho morrer. E ali deixou e saiu andando, porque não queria ver o seu filho morrer. E ali, com certeza, ela clamou ao Deus que ela estava acreditando naquele momento. Você pode repetir comigo? Clamar. Clamar a um Deus certo. Clamar a um Deus vivo. E Ele ouve. Aí veio o anjo, trouxe o alimento e disse: volte. Deus honrou aquela mulher. Alimentou a criança, alimentou a mulher e seguiu. E encontraram o lugar certo. E aquele homem foi ser flecheiro, Ismael, e foi pai também de grandes nações. Deus honrou. Por quê? Porque aquela mulher foi sábia e foi obediente. Mas aquela mulher não tinha culpa, porque ela não fazia parte daquela história. Ela não fazia parte da promessa de Deus para a vida de Abraão, de Sara. E acabou tendo que se envolver numa história onde ela foi prejudicada, lesionada moralmente, fisicamente, emocionalmente. Ela não pediu para viver aquilo. E ela também não cometeu nenhum erro. A única coisa que ela fez foi obedecer. Glória a Deus. Aí a pergunta é: onde era que estava Deus na hora que Ismael mais precisou dele? Você vai já saber. E o terceiro e último, a criança, pastor. Essa criança passou por prova. Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, em plena meio batalha, Mefibosete, com certeza, com 5 aninhos de idade, brincando em casa, no jardim do castelo do seu avô, do palácio do seu avô. E de repente vê uma pessoa gritando e dizendo: olha, Saul, o rei Saul morreu. E o pai do Mefibosete, Jonatas, também está morto. E aí a criadagem ali daquele palácio começou a correr para um lado e para o outro, porque sabia que ia ser invadido, ia matar quem estivesse na frente. E a ama daquela criança pegou a criança nos braços e deixou no meio a aflição, a criança escorregar das mãos dela, e aquela criança quebrou os 2 pezinhos. A partir dali se tornou o aleijado Mefibosete. Aquela criança tinha 5 anos de idade. Onde foi que aquela criança errou? Qual foi o pecado daquela criança? Mas a pergunta é: aonde estava Deus na vida de Mefibosete naquele momento? Eu vou fazer uma pergunta aqui a você. Alguns aqui têm carro, outros têm moto. Todos nós temos uma carteira de dinheiro, todos nós temos uma bolsa, uma sandália. Quando a gente vai sair, você sabe onde é que está a chave da sua moto, do seu carro, amém? Você sabe onde é que está a chave do seu carro? Você sabe onde é que está a carteira de dinheiro? Se você vai fazer compra, você encontra? Glória a Deus. Porque você deixou em um determinado lugar. Glória a Deus. Não estou aqui comparando o nosso Deus com esses utensílios, com esses objetos, não. Nosso Deus é algo incomparável. Eu estou só trazendo a nossa memória para que a gente aprenda uma coisa: que o nosso Deus, Ele está aonde Deus colocamos Ele. Medite sobre isso até o final da palavra. Aonde é que você tem colocado Deus na sua vida? Quando você está cansado, mas tem o seu espírito lhe traz
a vontade de vir para a casa do Senhor mesmo cansado. Você tem obedecido à voz do Espírito? Quando você é tocado pelo Espírito para orar por alguém que vem na sua mente mais de uma vez, você tem clamado por essa pessoa? Então existem várias formas, vários testes que nós passamos com Deus, que o Espírito Santo observa em que lugar nós temos colocado o nosso Deus. Jó, que era justo, reto, um homem temente a Deus, sabe onde era que Deus estava na vida de Jó? Na confiança. Durante 20 anos aquele homem sofreu, mas ele não largou o caminho do Senhor. Diz a palavra de Deus, ele diz: eu guardei, Senhor, o seu caminho e não me desviei dele. Você pode repetir comigo? Guardarei o teu caminho, Senhor? Repita com fé: guardarei o teu caminho. Não tem prova, não tem luta, não tem diferenças que venha ter o poder de nos afastar daquilo que nós sabemos que existe um chamado. Não podemos recuar diante daquilo que Deus quer ter conosco, um relacionamento. Como era que Deus tinha um relacionamento com Jó? Era na confiança. Jó confiava em Deus e Deus confiava em Jó, porque quando Satanás foi até ele e disse assim: olha, ele está lá, tem tudo. Quem não queria ter a vida de Jó? Um homem rico, era um sheik da época, milionário. Mas o Senhor disse: eu confio no meu servo, vai lá e prova, porque ele não vai se desviar de mim, dos meus caminhos. Oh, glória a Deus. Deus estava em Jó, através da confiança. Porque Deus, quando chamou, me lembrei agora que Deus chamou Abraão e disse para Abraão, em um determinado ponto da sua jornada, ele disse: Abraão, sê comigo, Abraão. Ser perfeito, Abraão. Só que Deus sabe que a nossa humanidade não permite que nós sejamos perfeitos, porque nós somos cheios de falha. Quando Deus lembrou isso a Abraão, Ele quis dizer: olha, Abraão, tu comete umas falhas porque a humanidade está em ti, é natural. Mas eu quero te dizer que tu não se esqueça das minhas promessas e da tua palavra que tu me deu que irias, oh aleluia, cumprir. Porque eu quero nessa caminhada ter essa intimidade contigo. Dá para entender que tu só vai vencer essa caminhada, essa jornada de batalhas, de labutas, de lutas, se você tiver fé, obediência e procurar desenvolver um relacionamento comigo. É isso que Deus quer mostrar para a sua igreja. Se você não procurar ter uma comunhão, não procurar ter um relacionamento com Deus, e se você não fizer aquilo que Deus confiou que você viesse fazer aqui na terra, vai ficar difícil exercitar a confiança. Porque às vezes a nossa fé é como onda no mar, as ondas do mar que vai e volta. A gente só serve e só faz e só vem se a coisa estiver do nosso jeito. Verdade ou mentira, igreja? Quem tem coragem aí para assumir isso? É ou não é? Aí às vezes as bênçãos, o crescimento, aquilo que o Senhor quer nos dar, com mais força, com mais autoridade, com mais poder, fica estagnado. Por quê? Porque diante das provações nós paramos, nós recuamos, nós desistimos, porque o nosso orgulho e a nossa vaidade
vaidade, que são os dois maiores inimigos que nós temos na nossa vida, que somos nós mesmos, é o que nos impede de caminhar com simplicidade e humildade, aceitando as provações, aceitando ser quebrado e moído para ser refeito como uma pessoa de força, de poder, de comunhão, e dizer: Deus, eu não desisto de ti por nada. Confia. A confiança. Jó cumpriu com seu papel de amigo fiel, de um homem temente a Deus, de um homem que não ia recuar. Foi na confiança em Deus e Deus em Jó, essa confiança mútua que fez com que Jó fosse curado, fosse restaurada as suas finanças 2 vezes mais e tivesse novos filhos abençoados por Deus. Ele não escutou a voz da sua louca mulher, que mandou ele abandonar esse Deus e morrer. Tem muitas mulheres loucas que levam a família para a lama. Não, ele não ouviu a voz daquela louca, mas ele ouviu a voz de Deus. Ele lembrou do que Deus era. Eu pergunto a você: você está exercitando essa confiança com Deus? Medite sobre essa palavra. Na vida da escrava H, Deus estava na obediência. Na obediência. Olha, para você ver, né? Uma mulher de outra cultura, uma mulher que hoje nós poderíamos chamá-la de ímpia, né? Ou gentil, que não fazia parte da cultura de Deus, né? Ela era uma serva, mas não questionou em nenhum momento a sua senhora em deitar com o patrão. Tinha que deitar. E também não questionou quando o anjo mandou volte, obedeceu. E também não questionou quando Abraão mandou embora com pouco pão e pouca água, mas Deus a honrou. Então, naquela obediência, Deus deu livramento para o filho daquela mulher. Você quer livramento para a sua família? Seja obediente. Você quer livramento para você? Seja obediente, custe o que custar. Foi no relacionamento da obediência que Agar tinha com Deus que fez com que o seu filho também fosse um homem, pai de grande nação. Os árabes. Glória a Deus. Deus honrou. Amém, queridos? Você tem sido obediente a Deus? Se você tem obedecido, glorifique a Deus. Você tem feito tudo aquilo o que a palavra de Deus tem tentado nos ensinar, nos orientando da melhor forma possível. E na vida? Então Deus estava naquela mulher, na obediência dela e na humildade. Amém, queridos? E na vida do aleijado Mefibosete? Deus estava onde? Uma criancinha de 5 anos. Na esperança. Porque não pode existir uma esperança mais linda do que uma esperança de criança. Porque é uma esperança pura. Deus não ia deixar ele ser decepcionado na esperança dele. Deus ia alcançá-lo no momento certo, ia fazer com que a esperança dele se realizasse, ia fazer com que ele fosse, aleluia, feliz. Aquela criança foi abandonada no meio do caminho, com os pezinhos quebrados. Quem acolheu aquela criança foi um mendigo chamado Maquir, que morava numa vilinha bem pequenininha, que não tinha nenhuma referência de nada, porque me parece, pelo que eu vejo, era uma vila que só tinha mais esmoléus, pessoas de pequeno porte financeiro. Então era uma vila esquecida. Mas aí certo dia Davi, você já imaginou uma pessoa que morava no palácio, neto de um rei, filho de um príncipe, ter que morar com um esmoléu? Você já imaginou o sofrimento dessa criança?
Mas um certo dia, eu até imagino a cena, quando Davi soube que essa criança existia, ele disse: não pode, essa criança não pode ficar sem estar por aqui, nem pode ficar sem receber o que é dele por direito. Vá atrás do Mefibosete e traga-o para o palácio, porque aqui é o lugar dele. Aí estava aquele povo naquela vilinha, aquelas carruagens com muitos cavalos, muito ouro. Chegou lá naquela vila, os cavalos correndo. Onde é que mora aqui Mefibosete? Onde é que está aqui a casa de Maqui? O rei Davi mandou pegar o neto do rei Saul. Aquela criança não tinha culpa da loucura do avô, da desobediência do avô. A esperança estava com ele. E pegaram a criança e levaram, a criança que já estava grande, né? Levaram, e Davi restituiu para aquele rapaz tudo o que era dele. Ainda tem mais: todos os dias ele ceava na mesa do rei, porque é assim que Deus faz com aqueles que sabem aonde coloca Deus. Deus estava na esperança daquela criança. Deus está na esperança daqueles que querem ainda cumprir com seu desígnio, seu chamado na casa do Senhor, no reino de Cristo aqui na terra. Como é que está a sua esperança? Você tem desenvolvido com o Senhor essa obediência, essa confiança, essa esperança? Você tem servido o Senhor com alegria? Alegrei-vos quando vos disserem: vamos à casa do Senhor. É motivo de alegria, porque é aqui que você recebe livramento. Confiança, obediência, esperança em Deus é algo que é extremamente essencial na nossa vida. Glória a Deus. Pergunte para o seu irmão: onde você tem colocado Deus na sua vida? A resposta de Deus para você e para mim é exatamente onde você tem colocado Ele. Se você está colocando Ele na hora certa, na hora que você clamar, Ele lhe atende. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é justo e fiel. Nós temos colocado Deus no centro do nosso coração? Será que é Ele mesmo? Ou será que nós estamos idolatrando outras coisas na terra que está sendo mais importante do que Deus? É essa a pergunta que o Espírito Santo está colocando para a igreja hoje, para a sua meditação. Amém? Vamos orar. Vamos agradecer a Deus por esta palavra. Você recebeu a palavra, igreja? Você entendeu o que o Espírito Santo quis passar para você? Será que nós vamos conseguir vivenciar essa palavra a partir de agora? Glória a Deus. Senhor, nos dá força para fazer aquilo que nosso espírito compreende, porque ele entende a tua voz. O nosso espírito entende a voz do teu espírito e se alegra, porque ele entra em júbilo quando está em comunhão contigo. Mas o nosso marasmo físico, a nossa preguiça emocional, faz com que esse júbilo não seja repleto, faz com que o júbilo do Espírito não tenha tanta importância. Mas quando nós colocamos aquilo que é mais importante no lugar certo, eu sei que Tu és um Deus que cura, que liberta, que sara, que restaura, que renova, que transforma, que dá consciência nova, que lapida, que dá nova vida. Reformula a tua igreja, reformula as mentes, reformula os corações, dá consciência, que nós possamos fazer contigo aquilo que Tu tem feito na nossa vida, que nós possamos ser fiéis em tudo, não só naquilo que nós queremos, não só naquilo que é mais cômodo, Senhor, mas naquilo que a Tua palavra nos orienta. Que nós possamos cumprir com a Tua palavra na nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a trilhar esse caminho. Eu sei que a Tua palavra diz, com outras palavras, que nós devemos fazer a nossa parte.
e Tu chegarás junto conosco, Tu vai nos ajudar, Tu vai operar maravilhas, porque quando a gente se esforça, Tu se faz presente no nosso esforço. Eu creio no poder da Tua palavra e eu creio ainda mais no poder do Teu amor. Portanto, Senhor, estamos aqui Te glorificando e agradecendo por essa oportunidade, em o Teu nome poderoso e santo. Amém, Jesus.